Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Desta vez, nós vamos falar de algo que todos nós, em algum momento da vida, somos obrigados a enfrentar e o fazemos de maneiras muito pessoais, muito particulares. Mesmo assim, quando compartilhamos nossos sentimentos, acabamos aprendendo mais sobre nós mesmos e a sair desse ciclo perigoso. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o arrependimento. Pessoas que sofrem de depressão tendem a ver as coisas através de lentes negativas e por isso não é surpresa que pareçam sentir mais arrependimento do que outras. O arrependimento quase sempre aparece associado à ansiedade, à autocrítica, à vergonha e a problemas de sonho também. Mas a verdade é que muitas vezes envolve mesmo muita ruminação e algum pensamento obsessivo. Olha, se você está andando em círculos, repassando repetidamente o que fez de errado e não compartilhando isso com ninguém, é provável que fique atolado nessa areia meio movediça do arrependimento. Ah, se ao menos eu tivesse tido a coragem de dizer que a amava antes dela se casar com outra pessoa. Ah, eu deveria ter ido para a faculdade de Direito como tinha planejado. Que possibilidades poderiam ter se aberto para mim? Ah, eu poderia ter evitado aquela cirurgia dolorosa se tivesse sido um pouco mais cuidadoso. Arrependimentos como esses acontecem com todos e o tempo todo. O arrependimento é uma experiência emocional negativa muito comum, motivada por pensamentos sobre o que poderia ter acontecido se alguém tivesse se comportado de maneira diferente no passado. Quem nunca lamentou o que poderia ter sido? Quem nunca? Existe até um estudo sobre arrependimento feito por uma universidade americana que descobriu que ao longo de uma semana, os participantes do experimento relataram sentir arrependimento em quase 1/3 das decisões que se lembravam de ter tomado durante aquele período. Uma característica típica do arrependimento é a autoculpa por ter feito a escolha errada, seja fazendo algo que nós agora acreditamos que não deveria ter sido feito, ou não fazendo algo que agora nós achamos que deveria ter sido feito. Alguns arrependimentos são leves e passageiros, e como tal, não causam nem dor de cabeça. Mas é possível ser assombrado pelo arrependimento, consumido pela autocensura, pela tristeza e por uma sensação de perda em relação ao que nós poderíamos ter tido. Olha, os dias de hoje são um terreno fértil para o arrependimento. A explosão de escolhas, que é a nossa realidade agora, influencia todas as nossas decisões, incluindo a seleção de bens de consumo, de locais para viver, quando e com quem casar, que profissão exercer e como nós nos identificamos. O psicólogo Barry Schwartz informa que um aumento inicial de opções de escolha muitas vezes leva a uma maior satisfação, mas o efeito pode ser revertido à medida que o número de opções aumenta. As pessoas que tentam proteger as suas escolhas, considerando minuciosamente todas as alternativas antes de tomar uma decisão, podem, paradoxalmente, sentir mais arrependimento depois. O arrependimento e a insatisfação podem piorar quando as opções de escolha aumentam exponencialmente. Além disso, as novas tecnologias ajudaram a apagar as fronteiras entre o privado e o público, aumentaram a velocidade de quase tudo e causaram uma sobrecarga de informação nas últimas décadas. Todos esses processos certamente levam a mais arrependimento, o que testemunhamos sempre que alguém se desculpa por meio de um tweet ou se preocupa com um e-mail de candidatura de emprego que contém um erro de digitação. Ao mesmo tempo, há evidências de que o perfeccionismo vem aumentando há algum tempo em algumas partes do mundo. A investigação de que eu falei indica que desde o final da década de 1980, nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido, as pessoas se tornaram menos indulgentes com os seus próprios erros e os dos outros, ao mesmo tempo que acreditam cada vez mais que os outros as julgarão com severidade pela sua falta de perfeição. É bem provável que o nível de arrependimento pessoal aumente num ambiente assim. Mas pense que se o arrependimento pode ser doloroso, também pode representar uma oportunidade. Arrependimentos interpessoais, como aqueles que envolvem relacionamentos amorosos e familiares, são formas especialmente comuns.
E embora você provavelmente se sinta mal muito rapidamente depois de fazer algo de que se arrepende, como revelar um segredo, ou se arrepender pelas coisas que não fez, incluindo as chances que não aproveitou, podem ser os que perduram por mais tempo. Essas inações são muitas vezes lamentadas com mais intensidade à medida que as pessoas envelhecem e as novas oportunidades diminuem. Quando aproveitado habilmente, porém, o arrependimento pode aumentar a probabilidade de crescimento psicológico e emocional. O arrependimento pode nos levar a refletir sobre nosso comportamento, a aprender quais tipos de comportamento funcionam bem e quais não funcionam, e assim podemos melhorar a nós mesmos no longo prazo. A pontada emocional do arrependimento pode nos ajudar a compreender que devemos fazer uma mudança. Então, nos forçamos a seguir em frente. Olha, em muitos casos de arrependimento, fica sempre claro que alguém agiu de uma forma que magoou outra pessoa. Aproximar-se, em vez de evitar o arrependimento, pode nos permitir reconhecer qualquer dano que possamos ter causado e fazer as pazes, se possível. Se você determinar que o comportamento do qual se arrepende agora causou danos, pense em ações específicas que você pode tomar para consertar as coisas. Depois peça desculpas ao colega de trabalho que você ofendeu. Tome medidas para reparar a amizade que sofreu por causa da sua negligência. Expresse seu remorso ao parceiro que você alienou com sua explosão de raiva. É importante reconhecer que algumas pessoas não vão te perdoar e que ainda vale a pena pedir perdão, porque você só pode controlar as suas ações. Você provavelmente conseguirá dormir melhor à noite, sabendo que fez a sua parte. Mas olha, para muitos de nós, a resposta certa por ter feito algo de que nos arrependemos depois é nos punirmos. A autocrítica costuma sempre ser dura e implacável. É claro que isso não vai fazer com que nós sintamos mais emoções positivas ou menos arrependimento. É mais provável que uma postura de autocompaixão faça com que nos sintamos melhor e nos incentive para o autoaperfeiçoamento. Deixando de lado o pensamento de tudo ou nada, nós poderemos descobrir que as armadilhas do pensamento e da intelecção excessiva atrapalham a autoaceitação e o autoperdão. E olha, na verdade, nós somos muito mais do que qualquer ação e estamos em constante mudança. Veja, é fácil ser vítima do focalismo, essa palavra que descreve a tendência humana de se concentrar apenas numa causa, excluindo todas as outras. Olha, mesmo que tenhamos cometido um erro que vale a pena confessar, o que aconteceu pode não ter sido totalmente nossa culpa. E quando nós sentimos arrependimento, a tendência natural é nos escondermos física ou psicologicamente. Ao contrário das emoções negativas, que resultam da má sorte ou de ações indesejáveis de outras pessoas, emoções como a culpa, a humilhação ou a vergonha, todas que normalmente coincidem com o arrependimento, são muitas vezes mantidas em segredo. Quando nós começamos a aceitar nossos sentimentos de arrependimento, fazemos as pazes e nos acalmamos, vamos ficando prontos para explorar algumas possibilidades de mudança da posição em que nos encontramos agora. Podemos tentar encontrar frestas de esperança em nossa situação atual. Na verdade, nós precisamos entender que as outras pessoas muitas vezes nos julgam com menos severidade do que nós mesmos, mesmo quando cometemos erros. Pense nisso.